Tudo bem? As imagens dizem por si só, né? A gente fica triste é saber que tem recuperanos na PAC que estão com saudades do sistema comum. Isso é tristeza, né? Meu nome é Ailton, atualmente estou encarregado de segurança da PAC de Pouso Alegre, no sul de Minas. Mas eu sou aqui da região metropolitana, né? Sou de Santa Luzia. Lá em Pouso Alegre, quando eu conheço alguém lá que é de BH, né, da região, aí eu falo, eu sou lá do bairro Sion. Bairro Sion, é Benedito. Aí o povo assusta, né? Mas queria dizer para os senhores que um sabadão desse, um sol quente, eu estou de férias. Acordei às 6 da manhã, rodei exatamente 364 quilômetros para estar aqui com vocês. E confesso, estou muito feliz. Eu me sinto um privilegiado de poder estar aqui. Eu tenho convicção que o trabalho da PAC, né, eu sou fruto de uma PAC, e o fato de eu trabalhar em uma PAC hoje é uma missão no qual Deus me incumbiu, e a gente procura fazer com muito zelo, né, com muito amor. Gostaria de agradecer toda a equipe da FEBAC, toda a equipe de Betim pelo convite, mas não posso esquecer, né, de Deus, porque Ele já havia marcado este momento aqui. Eu não sabia, né? As pessoas da FEBAC, da APAC não sabiam, mas Deus já tinha marcado esse momento. E estamos aqui na missão. Eu queria dizer para os senhores que a vida de todo ser humano, não é só de quem está recluso, não. Todo ser humano depende basicamente de duas coisas: das oportunidades que temos e das escolhas que fazemos. Eu sei que aqui tem pessoas que tiveram oportunidade, sim, mas que em dado momento fizeram as escolhas erradas. Mas temos também aqui pessoas que nunca tiveram uma oportunidade. Então eu queria dizer para os senhores que nunca tiveram uma oportunidade, o fato de estarem cumprindo o plano na PAC, o fato de estarem passando por uma jornada, amanhã vocês não podem reclamar que nunca tiveram uma oportunidade. Então, a partir de agora, vamos começar a fazer as escolhas certas. Amém? Eu fui convidado para falar da palestra Que Influência Exerce na Valorização Humana a Sinceridade e a Solidariedade. Vamos ler comigo? Que influência E eu pergunto, o que é sinceridade? Eu fui lá no Google saber o que é sinceridade. Estado ou condição do que é sincero. Franqueza, lisura de caráter. Isso é sinceridade. E o que é solidariedade? Compromisso pelo qual as pessoas se obrigam uma às outras e cada uma delas a todas. Isto é solidariedade. E eu gostaria sinceramente que vocês me ajudassem nessa palestra. Eu quero que vocês me ajudem a dizer o que é sinceridade e solidariedade no crime. Quem que pode me ajudar? Pode caguetar? No crime pode caguetar? Me ajude, gente. Não caguetar. Não cobiçar a mulher do parceiro. Isso é bíblico, né? Não cobiçar a mulher do próximo. Só que teve gente, ô Hernandes, que está desvirtuando isso. Lá em Pouso Alegre tem gente falando assim, ó: proibido cobiçar a mulher do próximo quando o próximo não estiver próximo. Olha, você vê. Não pode.
Não forjar. Pode forjar, gente? Não roubar na quebrada ou na cela, né? O ratão de cela, pode roubar? Isso é sinceridade e solidariedade no mundo do crime. Não jogar com a polícia, né? Pode jogar com a polícia? O mais fraco, né, o mais humilde é obrigado a ser solidário com o patrão, né, com o traficantão que tem a grana. Sempre é assim, né? O mais fraco ser solidário com os mais fortes. A família é obrigada, muitas das vezes, a levar droga para o presídio, a levar um celular. É assim ou não? É assim que acontece. E nós não podemos esquecer, né? Você sabe, né, Gleice, que tem aquele cafofo de 1000, não tem? Hã? Tem o cafofo de 1000 também. Os caras que é obrigado a guardar lá o celular, a droga, né? No cafofo. Eu tenho comigo, gente, que a palavra demorou, ela não é de Deus. Outrora, quando eu estava lá na FUTS e roubo de veículo, mas era todo dia. Parece que os presos ficavam com saudade da bomba de gás lacrimogêneo, né? Daquelas bombas, era todo dia. Era desse jeito, começava assim, ó. Ô, sua polícia, ô PC, o irmão está passando mal aqui. Começava assim, eu passava um pouquinho, galeria na responsa, aí barraco 1 na escuta, barraco 2 na escuta, né? Aí o irmão está morrendo aqui, certo? Já ligamos o PC, não deu atenção, e aí? Vai deixar morrer? Aí era o barraco 1, demorou, é o barraco 2, demorou. Era todo dia. Aí começava, chutar, daqui a pouco a bomba. Aí aquele desespero. Essa palavra demorou, para mim não é de Deus. Lá no sul de Minas, sabe o que eles falam? É isso mesmo. É isso mesmo. É complicado. E eu afirmo, né? Como é fácil ser solidário para o mal. Vamos quebrar a cadeia. Vamos quebrar a cadeia. Vamos pegar o irmão, o nego está batendo nas costas do outro, e aí, irmãozão, tranquilo, firmeza, aí daqui a pouco já chega, né, o catu, ó, a ficha do cara vai caindo, não é que assusta quem estava batendo nas costas, chamando o outro de irmão, já está juntando para quebrar a cara do outro. Que coisa triste, que coisa triste. Como é fácil, né, lá no presídio, né, o cara dá mancada na PAC, volta para o presídio, a PAC não presta, a PAC só tem pilantra, lá eles arrastam. É muito fácil dizer que a PAC não presta. Como é fácil ficar só pensando em coisas negativas, né, em roubar, traficar, em usar droga, ou seja, já está preso, já está fudido, mas está na cadeia tramando mais coisas erradas. Pessoas totalmente dependentes químicas. E já estão presos e ficam forçando a família a levar droga, né? Faz de todas as maneiras para que entre droga dentro da cadeia. E vocês já viveram isso, né? Muitas vezes a mãe humilde trabalha a semana inteira fazendo uma faxina, aí compra lá as coisas para levar para o filho querido, né? No final de semana, né? Aí compra lá o sabonete, compra um biscoito, compra lá um suco, aí leva para o preso. Ele pega a sacola e já vai levar para o traficante lá dentro, para trocar em drogas. Acontece isso ou não, gente? Isso é a realidade hoje das prisões. E tem o bandidão lá, o patrão, mas eles que vêm atrás de mim, eu não vou atrás deles não. Ele, quer dizer, ou seja, ele está certo. Plano de fuga, rebelião, omissão, né, às condutas erradas. Ai de alguém se caguetar, ai de alguém se falar alguma coisa. Pessoas covardes, que apanham da polícia, apanham do agente, aí depois quer fazer patotinha para pegar o irmão, porque é artigo, porque caguetou, e dá atropelo. Quantas covardias, né, que a gente se depara dentro do sistema comum. Que coisa triste. Assim, a solidariedade para o mal se expressa no dia a dia dos presídios, com toda a sorte de violência e arbitrariedade por parte dos próprios presos.
Estava observando agora no almoço, né, uma comida maravilhosa, uma comida deliciosa, e que nesses dias todos, né, vocês vêm alimentando. E eu queria perguntar para vocês, como que estão nos presídios hoje, nesse momento, várias pessoas passando fome, comendo comida azeda, não é assim? Será que o seu filho hoje, pela manhã, quando ele acordou, será que tinha um leite para ele beber? Será que a sua mãe tinha um pão com manteiga? Será que a sua esposa agora no almoço tinha uma carne para ela comer? Então temos que pensar, né? Temos que raciocinar. Temos que refletir. Vamos falar um pouco de APAC agora? Na APAC, a sinceridade e a solidariedade. O que é sinceridade na APAC? Quem pode me ajudar? Falar a verdade? É assim ou não? Ser transparente. Não ser omisso. Não ser omisso. Lá em casa, lá, ó, quem for lá em casa, lá na sala, eu fiz questão de comprar, tem 3 macaquinhos. Um está assim, tampando os 2 ouvidos. O outro macaquinho está assim, tampando os 2 olhos. E o terceiro macaquinho está assim, né? Ou seja, se eu não ouço, se eu não vejo, eu não falo nada. As coisas estão acontecendo, um regime fechado, sei lá, com 100 recuperantes, acontece alguma coisa, eu estava dormindo, não, eu estava no... Ninguém vê nada. Quanta omissão, que coisa triste. Sinceridade na PAC, não deixar que entre droga, né, lutar por todos os meios que não entre droga. Não aceitar planos de fuga. Não é deixar entrar celular. Vocês têm direito à ligação aqui, não tem? Regime fechado, 3 ligações semanais. Para que vai ter celular aqui? Para cometer mais crime, para falar com a puta, porque a família já liga. Então não pode ter celular dentro da PAC. A solidariedade, será que quando vem para você um bolo na visita, será que você partilha com os companheiros? Com aquele irmão que não tem visita? Né? Com aquele que é forasteiro, que é de outra cidade? Será que você ajuda ou você põe no seguro? Será que quando chega alguém do presídio, você fortalece ele com um sabonete, com uma toalha, né, com uma roupa? Solidariedade na PAC. Isso que tem que acontecer na PAC. Mas tem covardes. Tem covardes que são omissos, que se calam, em detrimento ao sofrimento dos outros. Eu tive um caso recente agora em Pouso Alegre, um mês anterior da jornada. A jornada foi em outubro, e no mês de setembro, teve um infeliz lá que teve a brilhante ideia de colocar uma maconha lá para dentro. Será que ninguém sabia que iria colocar essa droga? Será que ninguém viu? Resultado, por causa de uma perninha de grilo, 8 recuperandos voltaram para o presídio. Será que, se não tivesse a omissão por parte de alguns, que tinha gente que sabia, será que alguém chegou para esse cara, não faz isso não, você está louco? Será que alguém deu uma boa ideia nele? Se alguém tivesse falado quem que era, talvez só ele iria voltar para... Mas não, foram mais 8 com ele, arrastou mais 8, que coisa triste. A PAC é para quem quer mudar de vida. Eu quero perguntar para os senhores, eu quero que levantem a mão. Quem aqui mandou uma carta para vir para a PAC? Certamente, se não mandou uma carta, a família veio aqui, ou o juiz peticionou no processo, porque com certeza pediu para vir aqui, sim ou não? Quem aqui, quando chegou, assinou um termo de compromisso? Agora todo mundo tem que levantar a mão. Quem aqui assinou o termo de compromisso? Deixa eu ver se alguém não levantou. Quem aqui assinou um termo de adesão? Um termo contra fuga, evasão, abandono, assinaram ou não? Sim. Então eu quero entender, manda carta para vir para a PAC.
Chega aqui, assina o termo de compromisso, assina o termo de evasão. Agora não quer assumir o CSS, não quer pegar na chave. Eu quero entender essa lógica, porque a coisa não está batendo. Não quer assumir um CSS, não quer pegar na chave. Ou seja, os outros têm que carregar a sua cruz. A cruz é de você, amigão. É você que está preso. A casa é de quem? De quem que é a casa? A casa é de vocês. E quem tem que cuidar são vocês. Aqui tem um galeria noturno? Tem um galeria noturno. Se não tivesse o galeria noturno, quem que estaria com a chave? Se não tivesse o galeria noturno para assumir essa responsabilidade, no sistema comum, quem que estaria com essa chave? O agente penitenciário. É ou não é? Agora vamos lá. Que hora que vocês têm que ser recolhidos para a cela? 22 horas, não é isso? Todos sabem. 22 horas, horário de silêncio. Se tiver programação, vai programação. Quem não tiver, vai para cela. Quem que está trancando vocês? É o galeria noturno? É ele. Quem trancou os senhores foi você, cometeram o crime. Quando a polícia pegou lá, prendeu, ali vocês que se trancaram. Ele está fazendo o trabalho dele. E se não tiver essa pessoa corajosa para assumir isso aí, tinha que ser o agente. E o agente, como ele é muito educado, ele chega assim, ô Felipe, lá no presídio. Ô Felipe, na hora de você entrar para a cela, por gentileza, você pode dirigir até a sua cela. Não é assim? Não é assim não? Como é que é? Como é que é lá no presídio? O agente, ô Gleice, por favor, na hora de você ir para a cela, você vai lá. É assim? Não é não? Como é que é, gente? Como é que é, gente? Deixa eu falar com você, eu sou da época da Dutra, ficava todo mundo solto, na hora de quebrar, ele soltava o cachorro, amigão. Soltava o cachorro. Ai de você se não correr para sua cela, o cachorro te arrebenta. Então, antes de criticar o galeria, lembra lá como é no sistema comum. Antes de criticar o CSS, lembra como é lá no sistema comum. Ao invés de ficar, é muito fácil ficar criticando. Aos olhos de Deus, aos olhos de ninguém escapa. O trem da vida não para. O trem da vida não para. Tudo é passageiro. Ser bandido é muito fácil. Ser bandido é muito fácil. Começar a roubar, começar a traficar, começar a usar droga, isso é muito fácil. Difícil é ser honesto. Difícil é ser trabalhador. Isso sim é difícil. Difícil é ser pai de família. Tem muita gente valente para pular muro, para trocar tiro com a polícia. Agora chega na PAC, não posso pegar na chave não, porque lá na minha quebrada, lá, ó, tem que defender a PAC que está te ajudando. Fica defendendo o crime, não. O que o crime deu para vocês? O que o crime deu para vocês? Uma pulseira de prata, né? Cadeia. Ser membro do CSS não devia ser vergonha, não. Pelo contrário. Você tinha que ter orgulho de ser convidado para fazer parte do CSS. Porque as pessoas da PAC estão acreditando na sua mudança. Estão confiando em você. Não é chamar o CSS de os cachorrão lá. Como lá em Pouso Alegre, que apelidaram lá a sala do CSS de delegacia. Vou lá na delegacia, me chamaram na delegacia. Deve estar com saudade do cacetete. Certamente. Tem uma frase de um ex-recuperando de São José dos Campos, no qual eu não conheço, mas está no livro lá, Vamos Matar o Criminoso, que ele fala: se todo malandro soubesse como é bom ser honesto, ele seria honesto só por malandragem. Eu queria muito que você sentisse esse gostinho de ser honesto. É o que eu sei o que é isso hoje, é que o Carlos sabe como é bom ser honesto. Se todo malandro soubesse como é bom ser honesto, ele seria honesto só por malandragem. Quem vive fazendo
prognóstico negativo da vida dos outros, acaba sempre de mão dadas com o fracasso. Aqui, ó, vitória ou fracasso é uma decisão de vida. E quem tem que decidir são vocês. Quem preocupa em destruir o outro, acaba destruindo a si mesmo. Não tenha dúvida disso. Deus deu para vocês inteligência. Deus criou pessoas capacitadas. Pessoas com potencial incrível. Aí vocês pegam isso tudo que Deus deu para vocês e usam para o mal. Usa para prejudicar o próximo. Fico a serviço do maligno, né, do rabudo. Que coisa triste. Não consegue enxergar que Deus te liberta. Mas Ele quer te libertar verdadeiramente. Não é simplesmente um alvará, não. Tem uma frase de Gandhi que ele diz que as grades não são a prisão. As ruas não são a liberdade. Existem pessoas que estão libertas atrás das grades. E existem pessoas que estão presas nas ruas. Quantos recuperando lá de Pouso Alegre que ganhou essa liberdade, é o alvará, e foram para a rua. E hoje, quando eu passo lá debaixo da ponte, lá no aterrado, com uma pedreira aqui em Belo Horizonte, eu vejo eles lá, presos a um vício, presos nas suas mazelas. Que coisa triste, que coisa triste. Então Deus quer te libertar, mas é verdadeiramente. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Age como se fossem crianças. Não enxergo a presença de Cristo em meio de vocês, através dos voluntários, através dos funcionários. Não consegue enxergar a presença de Deus. Pessoas mentirosas. Vivem mentindo o tempo todo. Pessoas falsas. Pessoas mascaradas. Pessoas invejosas. Não pode ver o bem do outro. Eu estou vendo aqui um bando de cara de santo. Mas por dentro, é o famoso santo do pau oco. Pessoas acendedoras. O tempo todo acendendo, o tempo todo, colocando pilha errada. Pessoas que tiram a motivação do outro de caminhar. O outro está ali empolgado, não, vou sair, vou trabalhar, e o outro está aqui, sair na rua você vai ver, rapaz, não arrumar emprego, sair na rua você vai ver, o tempo todo, desanimando o outro, ao invés de incentivar. Pessoas ingratas. Eu vou até pedir licença ao doutor Valdeci aqui, que outrora eu sentado aí, e ele falando, e ele me dizendo na época que ele era presidente lá da APAC de Itaúna, iam recuperando, aguardando o seu benefício, ansioso, né, para ganhar a sua liberdade. E doutor Valdeci, pela manhã, chegando na APAC de Itaúna, ao ele entrar no corredor ali, o recuperante bateu nas costas dele e disse: doutor Valdeci, que dia que a APAC vai fazer alguma coisa para mim? Doutor Valdeci, sábio igual é, ele respondeu: para você, amigão, a APAC nunca vai fazer nada. Porque você é incapaz de reconhecer que aqui você anda de cabeça erguida, que aqui você não precisa andar com as mãos para trás. Você é incapaz de reconhecer que aqui você come uma comida de qualidade, que aqui você dorme numa cama limpa, que a sua família não passa por uma revista vexatória. Aqui você é incapaz de reconhecer que você está em um banho quente. Ou seja, é muita coisa. E quando ele fala, que dia que a APAC vai fazer para mim, alguma coisa para mim, é porque ele é um ingrato. E a pessoa, quando ela é ingrata, pode fazer tudo, que para ela nunca vai fazer nada.
coisa triste, lidar com pessoas ingratas. Aqui não é assim não, né, minha presidente? Aqui não é assim não, né? Aqui todo mundo é grato, né? Que beleza. Não dão conta de ficar 7 dias sem usar droga. Fica na PAC 1 ano, 2 anos, 3 anos, limpinho. Na primeira saída autorizada, já cai no exame toxicológico. 7 dias não consegue, não dão conta de ficar sem a droga. Reclamam da comida da PAC. O dia que vem salgada, reclamam. Por qualquer motivo, é uma ligação que foi indeferida, uma programação indeferida. Eu quero voltar para o presídio. Vou assinar lá para transferência. Até pede, mas no outro dia já arrependo. Não, pelo amor de Deus, eu estava nervoso. Qualquer motivo, quero voltar para o presídio. Escreve nome de facção criminosa nas paredes da PAC. Ameaçam fazer greve de fome. Olha que beleza. Reclamam da equipe de segurança da PAC. Dá mancada o tempo todo, Hernandes. Aí a culpa é do CSS. O tempo todo dando mancada e a culpa é do CSS. A culpa é do plantonista. Que coisa triste. Andam afirmando aí, ó, nos cantos aí, ó. Quando eu sair, eu voltar é pro crime mesmo, pô. Vai correr atrás do prejuízo mesmo. Andam falando aí, ó, quando sair, vai voltar para o crime. Coisa triste. Reclamam os omissos, que jogam a pedra e escondem a mão. Reclamam de tudo. Nada está bom. Nada está bom. Acham erro em tudo. Se tornam pessoas com a cara feia, emburrado. Ô, gente, isso é do ser humano. Tem dia que você acorda de manhã indiferente. Tem dia que você acorda e você fala, nossa, estou bonitão hoje. Tem dia que você acorda bem. Agora tem dia que você acorda triste. É assim ou não é? Isso é da vida, isso é do ser humano. Tem dia que você não está legal. Agora, todo dia, nós somos obrigados a comer essas caras feias de vocês? Aí não, hein? Um dia ou outro, tudo bem, mas todo dia? Acham que a PAC tem que resolver todos os seus problemas. A PAC tem que resolver todos os problemas. Vocês não podem culpar a PAC por estarem presos, amigão. Quem cometeu o crime foi você. E a PAC não tem culpa disso, não. São incapazes de reconhecer o próprio erro. Pessoas sinceras para a maldade. Usadas pelo demônio. Aqui é lugar para mudar de vida. Não ter medo de vencer o crack, o roubo, o tráfico. Quem não aprender aqui dentro, sei não, viu? Sei não. Lá fora não vai dar tempo. Não se iludam. Nós aqui da PAC, nós sabemos que vocês podem sim fazer uma nova história. Sim, vocês conseguem, mas comece agora. Não deixa para depois não, a mudança é agora. Não deixa para amanhã não. Muda. Sai do muro, desce do muro. Parem de alisar essa máscara que está destruindo o seu rosto, que nem sol ele recebe mais. Parem de alisar essa máscara. Eu quero que vocês sejam sinceros comigo. Vocês estão gostando da jornada? Vocês estão gostando da jornada? Me entregaram uma encomenda aqui, olha aqui. Como é que vocês estão gostando? Olha aqui que beleza.
Deus. Olha aqui. O voluntário foi lá com muito carinho, fez a lembrancinha, escreveu aqui uma mensagem. Aí o barriga verde foi e comeu o bombom, mas a lembrancinha foi para o lixo. Será que vocês leram a mensagem que estava escrito? Será? Olha quanta coisa que estava aí nas mesas. Olha como vocês estão gostando da jornada. Vocês não têm noção o trabalho que é para se fazer uma jornada. Enquanto nós estamos aqui, tem pessoas intercedendo por vocês. É muita gente envolvida para que aconteça isso aqui. E olha como que vocês estão gostando. Olha aqui. Olha que coisa triste. Vocês não têm noção quanto amor que foi feito, com tanto carinho, para vocês fazerem isso aqui, ó. Coisa triste. É dessa forma que vocês estão gostando da jornada. Porque não conseguem enxergar Deus nessas pequenas coisas. Nossa, que coisa baranga. Isso aqui é de bichinha. Preconceituosos. Que coisa triste. Saiba que nas pequenas coisas que Deus começa a agir. Lembre-se, vocês são imagem e a perfeição de Deus, e a semelhança de Deus. Eu não aguento mais ver você atrás das grades. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Até quando será assim? Até quando será assim? Para que tanto sofrimento seu e da sua família? Descubra quem realmente você é e mostre-se para Deus. Mudança de vida é o quê? É decisão. Mudança de vida é decisão. E assim foi comigo, em dado momento, eu decidi mudar de vida. Eu sou condenado a uma pena de 19 anos e 2 meses de reclusão, por ter infringido por 3 vezes o artigo 157. Sendo 2 desses assalto a banco. Eu fiquei 8 anos e 8 meses reclusos, 6 anos e 10 meses no sistema comum, 1 ano e 10 meses na PAC de Santa Luzia. Nesse período no qual eu fiquei recluso, né, eu pude constatar que a grande maioria acabou se envolvendo com coisas ilícitas, por virem de famílias desestruturadas, né, por falta de oportunidades, conforme eu disse. E eu particularmente, eu me considero uma exceção, porque eu tive uma infância tranquila, eu tenho uma família maravilhosa, eu tive sim oportunidades, mas em dado momento eu fiz a escolha errada. É errado a gente ter ambição a querer as coisas? É errado? É errado a gente querer ter ambição? Lógico que não. Pô, eu quero ter uma casa bacana, eu quero ter um carro novo, eu quero viajar. Mas nós temos que conseguir as coisas de uma forma lícita. É estudando, é trabalhando, é correndo atrás, né? E eu, em dado momento, o zóio grande demais, quis ter as coisas da minha maneira. E aí você mete os pés pelas mãos, né? Então eu que já estava tendo uma vida desvairada, né? Porque uma vida de drogaiada, de rock and roll, de mulherzada, é uma vida assim desvairada. Até que no dia 21 de dezembro de 2000, a casa literalmente caiu. Né, eu estava na casa da namorada e de repente a polícia invadindo. Se acordar com a quadrada na cara não é nada agradável. Certamente vários de vocês acordaram assim, né, com a quadrada na cara. E eu lá no São Benedito, e eles me jogam na viatura, e não é de Santa Luzia, e não é da 7ª e Venda Nova, e vai passando. E eu fui para lá na Furse Roubos, né? Era a equipe da Rouba Banco.
E eu que era o cara, né, o bandidão, o bom, na hora que abriu a grade da cela e que eu entrei, eu que era o bom, eu tive medo, né? Na hora que a grade fecha atrás, né? Plá, trac, trac. Na época, furtos e roubo, né? Um lugar escuro, né? O pessoal barbudo, um mau cheiro. E ali eu tive medo. Eu era primário, não teve flagrante nenhum, era mandato de prisão. O doutor Areia, né, o delegado sempre, o advogado sempre jogando naquela areia, né, não, vou te pôr na rua, pode ficar tranquilo. Você é primário, não foi pego nada com você, só tem lá uma vítima falando que é reconhecendo você, mas está tranquilo, e pede dinheiro, você dá dinheiro. E como era Caixa Econômica, era Justiça Federal, na minha audiência, após 30 e poucos dias que eu estava preso, a advogada pediu para ser transferido lá para a Polícia Federal, no Gutierrez ali. O juiz me transferiu para lá. E eu, naquela esperança de ser absolvido, 2 processos, 2 mandados de prisão. Um belo dia chegou lá o doutor Foicinha, né? O oficial de justiça. E eu assinei lá 8 anos e 3 meses de reclusão, né? Num assalto. E eu pergunto para vocês, preso chora? Olha, nesse dia o quieto fechou, né? Nesse dia o quieto fechou, porque quando a gente vai preso, a gente não sabe, não entende de lei, né? Depois, não entende nada de lei, e 8 anos e 3 meses de reclusão, quer dizer, quando que eu vou sair da cadeia? Meu Deus, 8 anos de prisão. E nesse dia eu chorei, acabei com a minha vida. Mas como eram 2 processos, eu achei que no outro eu tinha sido absolvido, passa uns dias, chega lá o doutor Foicinha novamente, mais 5 anos e 7 meses, ou seja, 13 anos e 10 meses. A coisa foi só complicando. Na época tinha um pavilhão na Nelson Hungria, que era da Federal, e eu fui para o pavilhão 7, da Polícia Federal. Não preocupa com isso aí não, depois a gente vai resolver. Atenção aqui para mim, por gentileza. Fui transferido para Nelson Hungria, em Contagem. E eu confesso que eu não parei para refletir sobre os erros cometidos. Ainda restava algum dinheiro. E eu dentro da Nelson Hungria, usando droga, com celular, entrando até bebida alcoólica, cometendo mais crime, ou seja, pega ali, leva ali, entrega ali, recebe ali. Ou seja, não refleti sobre os erros cometidos. Após quase 4 anos recluso, ganhei progressão para o semiaberto, fui transferido para José Maria Alquimim, né, a PAN, Penitenciária Agrícola de Neves, 30 dias de observação, depois alojamento, saída autorizada. E na minha primeira saída eu confesso que eu não estava preparado para reintegrar a sociedade. Saí igual um bicho, né, olhando para o lado, assustado com as pessoas. Como é triste. Mas com a cabeça ruim, né, não estava preparado, pensando em correr atrás do prejuízo. Aí foram algumas saídas, até que em dezembro, novamente, de 2004, eu precisava de uma motocicleta para fazer um outro assalto. Saí em busca da motocicleta, me deparei com a vítima, abordei a vítima, ainda fui um cara gente boa, né? Ô, amigão, só vou fazer um corre e sua moto vai aparecer. Foi ali no bairro Santa Mônica, não sei quem conhece, Avenida Érico Veríssimo. E durante a minha fuga, ou seja, na época uma Twister vermelha, e durante a minha fuga, ainda não havia dado tempo, tipo assim, discar 190, falar a característica do meliante, falar qual moto que era, não havia dado tempo, porque eu tinha acabado de sair, eu me deparei com uma viatura da Polícia Militar. Essa motocicleta, ela tinha um sensor de presença, um alarme antifurto, eu não sabia disso, eu peguei a moto
E no exato momento, eu passando pela viatura, a moto ela começou a piscar a seta e disparou uma sirene, né? No exato momento, chamou a atenção dos policiais. Eu lembro que no retrovisor, eu vi eles já manobrando a viatura para vir atrás de mim, e eu pensei comigo, é ruim de me pegar, hein? E acelerei. E na hora que eu acelerei, a moto cortou o combustível. Vocês estão rindo, né? Não é com vocês estão rindo, né? Tá vendo, Valdecir? Eles estão rindo. Ele estava me avistando, eu dispensei a motocicleta, continuei a fuga a pé, entrei num lote vago, o muro era baixo, eu naquele desespero, ao invés de eu bater a mão no muro, para transpor o muro, para pular o muro, eu vim correndo e já bati o pé. E quando eu bati o pé, eu caí. O mato estava alto, o policial entrando, eu fiquei ali escondido, eu ainda estava com o capacete. O policial subiu no muro bem próximo, onde que eu estava, falando com os outros, dá volta, dá volta, dá volta, achando que eu tinha pulado o muro. Eu ali escondido, e só ouvindo barulho de sirene chegando. Só ouvindo barulho de sirene, aí vai passando o filme. Ou seja, eu ainda estava preso, eu estava de saída autorizada. Preso de novo, fragante. Eu estava na penitenciária, voltar lá para o distrito, né, para a cadeia, olha o filme passando. Eu preso novamente. Reincidente, a coisa só vai piorando. Até que um policial me avistou, e ele determinou que eu saísse, né, mão na cabeça, eu usando uma gíria muito comum, né, no mundo do crime, com a mão na cabeça, perdi, o policial deita, eu deitei, me lembro que um policial pisou na minha cabeça, no caso, no capacete, e me indagaram, você está armado? Eu falei, estou armado, aí eles fizeram a revista, eu estava com um 8, né, um bulldoguinho, aí pegaram o 38. E conforme eu disse, eu deitado, eu com a mão na cabeça, eu já rendido, esses policiais deram 3 tiros de .40 em mim. Me deram 2 tiros nas costas, eles me viraram e me deram o 3º tiro no peito. Eu confesso que quando eu escutei os estampidos do tiro nas costas, eu achei que eles estavam atirando do lado, pagando aquele terror, que eu não senti nada. Quando eles me viraram e me deram o 3º tiro no peito, eu estava de jaqueta, eu vi que a jaqueta subiu e vi o sangue. Aí que eu vi que o bagulho estava louco. E eu que era o bom, nessa hora eu lembrei só de um que podia me ajudar. De quem que eu lembrei? Nessa hora eu lembrei de Deus. Nessa hora eu pedi a Deus que tivesse misericórdia da minha vida. Eu pedi a Deus que perdoasse os meus pecados. E esse Deus, que é um Deus, antes de ser um Deus maravilhoso, Ele é um Deus de misericórdia. Ele permitiu que eu estivesse aqui hoje, dando esse testemunho para vocês. Eu fui jogado na viatura, né, eu tive o pulmão perfurado, né, está aqui a cirurgia, o pulmão perfurado, e eu sentindo muita falta de ar. E eu escutei um policial falando assim, vamos terminar de fazer esse serviço? Um outro respondeu, ele não vai resistir. E eu ouvindo isso, o que eu fiz? Eu fingi de morto, fiquei quieto ali, e eles bateram assim, ô ladrão, bateram, eu fiquei quietinho, ô ladrão. Aí um outro falou assim, foi pro saco. Me levaram até um local ermo, não sei precisar onde, mas quando eu vi a viatura dando ré, eu abri um olho e vi que era um matagal, e eu pensei, agora eu confere, agora eu tiro na cabeça. E eu pedindo a Deus, eles abriram a tampa da viatura, eles puxaram a minha mão e deram 3 tiros, né, com a arma que eu estava. Isso para falar que eu dei tiro neles, que eu troquei tiro com eles, coisa que eu não fiz, né. Deus sabe o que eu estou falando, eu sei o que eu estou falando. Eles sabem que eu não troquei tiro com eles. E assim, aí sim eles me levaram para o hospital. Me levaram na época para o Risoleta Neves. Na época não tinha uma estrutura pronta, mas quando chegou no Risoleta Neves, já tem aquele alarme ali. Ali eu vi que era um local seguro, eu abri o olho.
E o policial ficou olhando um para o outro, assim, tipo assim, ó, o cara estava morto. E de repente o cara abre o olho. E eu ainda falei com eles, foi por que vocês fizeram isso? Eu rendi na moral. Tem que mudar de vida, rapaz, tem que mudar de vida. Com certeza eu tenho que mudar de vida. Eu fui transferido para o João 23, já na ambulância. Me lembro que tinha uma médica dentro da ambulância. E eu falei com ela assim, eu vou morrer. Ela falou assim, vai não, calma, não vai não. Ah, não vou morrer, que bom, né? Na hora que eu cheguei lá no João 23, a equipe já estava esperando para a cirurgia. E eu perguntei para o médico assim, eu corro risco de vida? E o médico, é lógico, rapaz, tomou tiro no peito. A mulher é mais delicada, né? O homem é mais, a coisa é mais séria. E o policial que estava escoltando atrás e falando assim, isso é bandido. Isso mata pai de família na rua. Quase matou meu companheiro. E eu pensava, agora os médicos vão acabar de fazer o serviço. Mas enfim, esse Deus me permitiu que eu estivesse aqui. No mesmo dia, após a cirurgia, eu acordei, estava no UTI, uma enfermeira do lado, e a enfermeira perguntou, sabe o que aconteceu? Eu disse que sim, e ela perguntou, vou chamar o médico veio e falou, mexe com uma mão, né? Mexe com outra mão, mexe com um pé, mexe com outro pé, acompanha, né, com o olho o meu dedo para um lado, ou seja, não ficou sequela alguma. Ganhei alta da UTI, mas precisava de muitos cuidados médicos, curativos, enfim, fisioterapia, mas retornei para a cadeia, com 5 dias após a cirurgia. E eu que achava que a Furtos e Roubos era um local terrível, eu fui para Furtos e Roubos de veículo, né, na mesma Uberaba, não sei se alguém que já esteve lá, mas eu me lembro que quando eu cheguei, que eu avistei aquele corredor, né, 5 celas, já enxerguei, quetando de braço para fora, né, a superlotação, eu andando com dificuldade, né, devido à cirurgia, eu falando com dificuldade devido ao pulmão perfurado. Ali é o filme, vai passando o filme. Eu estava muito mal fisicamente. Eu estava péssimo psicologicamente, porque a minha família, que são pessoas de bem, né, que marcharam comigo 4 anos, e eu sempre falando que ia mudar de vida, né, jogando areia no olho deles, e agora eu preso de novo, como que eu vou olhar na cara deles? Péssimo psicologicamente. Mas o pior de tudo, eu estava morto espiritualmente, porque eu não acreditava mais na minha mudança. Eu pensava em fugir, eu pensava em vingar dos policiais, eu pensava em cometer mais crime, e sinceramente, se eu fosse morto, amanhã fazeria 2 dias, ou seja, morto espiritualmente. Eu não acreditava mais na minha mudança. Me lembro que eu ali naquele corredor ali da Furtos ali, eles me deixaram no corredor devido à cirurgia, com alguns dias eles falaram que eu podia escolher uma cela para ficar, e eu lembro que das 5 celas, a cela número 2, todo dia fazia um culto lá, e os presos louvavam, e eu escolhi, eu queria ir para a cela 2, e eu comecei a participar daquele culto ali com os presos, e ali o Espírito Santo tocava, e ali eu chorava, e ali o fardo foi ficando mais leve. Veio mais uma condenação, 5 e 4, totalizando 19 anos e 2 meses. Retornei para a Nelson Hungria. E ao entrar em uma cela da Nelson Hungria, tinha uma frase escrita na parede da cela, que eu vou falar no final, que frase que é essa, no qual eu tatuei aqui no meu peito, que eu vou falar no final. Eu ali na Nelson Hungria, a gente vai ter algumas experiências com Deus. E eu lembro que chegou lá e chamou o 13749, que era o Infopem, oficial de justiça, que era para levar essa terceira condenação, e ele rapidamente, né, me identificou, seu nome do seu pai, nome da sua mãe, e falou assim, olha aqui, a sua pena foi unificada a 19 anos e 2 meses, e ela caiu para 12 anos e alguns meses. Ou seja, minha pena foi unificada, 19 caiu para 12, eu já estava cumprindo quase 7 anos já. Quando eu voltei para a cela, né, cela individual, lá na Nelson Hungria,
naquele momento, a reação que eu tive foi de dobrar o joelho no chão, comecei a chorar e falei assim: Deus, o que o Senhor fez para mim foi muito bom, minha pena 19 anos cair para 12 anos, é muito bom. Então eu assumi um compromisso com Deus. A partir de hoje, Deus, eu nunca mais me envolvo com coisas ilícitas. Eu fui para o banho de sol no outro dia, fui lá na porta da cela lá do irmão Cláudio, né, o outro preso, falei: irmão Cláudio, expliquei para ele o que tinha acontecido, falei assim: assumi um propósito com Deus. Glória a Deus, irmão, glória a Deus. Passa-se alguns dias, meu advogado vai lá, me tira e fala assim: uai, outra coisa não é bem assim não. A sua pena foi unificada, você já está cumprindo 6 anos e alguns meses, então restam a cumprir 12 anos e alguns meses. Ou seja, não tinha caído nada, né? Foi aquele balde de água fria. E eu, bobo demais, fui lá falar com o irmão Cláudio. Ô irmão Cláudio, sabe aquela coisa, não é nada daquilo, minha pena não caiu não, resta a cumprir. E ele naquele momento, usado por Deus, ele disse: e o seu propósito com Deus? Eu tomei um susto, e respondi: meu propósito está de pé. Deus testa a nossa fé. Deus estava testando a minha fé. E quando a gente caminha com Deus, o fardo vai ficando mais leve. E qual foi a primeira porta que Deus abriu para mim? Qual foi a primeira porta que Deus abriu para mim? A PAC. Eu que sabia da construção da PAC na minha cidade, eu que estava tentando ir, não conseguia, e de repente, do nada, chega o pessoal da PAC lá para fazer uma entrevista comigo. E eu lembro na época que, quando falou que era da PAC, eu já falei: não, me leva, me dá oportunidade, você não vai arrepender. E na época a doutora Meire falou assim: mas todos falam isso. E foi o que eu precisava, porque eu falei com ela assim: então a senhora vai ter que me levar para me provar para a senhora que a senhora não vai arrepender. E no dia 11 de outubro de 2007, começou a minha história com a PAC. O Carlos está ali, era membro do CSS na época, secretário, vice-presidente, foi um que me acolheu naquele dia. E ele lembra que, quando eles começaram a ler o termo de compromisso, quando terminou, de pronto eu já falei assim: deixa eu assinar isso logo, que eu quero mudar de vida, eu estou legal. Eu me lembro, né, Carlos, que foi preparado uma operação de guerra para transferir a gente, ou seja, era eu com mais 7 presos, 8 presos no total, um carro Cela, né, uma Sprinter, 4 de cada lado, mais 2 carros escolta, né, mais 2 Palio e Quente, cada uma com 4 agentes, 12 agentes penitenciários para levar a gente, algemados. Eu confesso, de Nova Contagem, de Santa Luzia, estava passando mal, segurando a onda ali para não vomitar nos companheiros. E ao chegar na PAC, teve um impasse, porque a doutora Meire estava nos aguardando, e ela falou assim: você pode tirar a algema deles? E eles perguntaram: mas aqui, qual que é o procedimento para se tirar uma algema no sistema comum? É após você estar dentro da cela trancado, para se tirar a algema, não é isso? Então, mas aqui ela falou assim: ó, vocês foram pagos para trazer eles até a mim, quem manda agora sou eu. Então a senhora assina aqui como recebeu eles, como nós fôssemos mercadoria. Aí ela assinou, e eles tiraram as algemas. Eu vinha com a trouxa de roupa, passando mal, conforme eu disse, e quando eu desci da viatura, ela falou assim: tudo bem, Ailton? Eu tomei um susto. E por que eu tomei um susto? Por quê? Porque eu estava há quase 7 anos sendo tratado por um número, por uma matrícula. E o fato de eu ter sido chamado pelo nome me causou um espanto. Conforme eu disse, eu já sem algema, eu com a trouxa de roupa, eu coloquei a trouxa de roupa. O que eu fiz de imediato? Coloquei a mão para trás e abaixei a cabeça. E um plantonista, o Gilson, na época, bateu nas minhas costas e falou assim: ô irmão, aqui não precisa mais disso. Pediu para me dirigir até uma sala, e quando eu, de cabeça erguida, eu fui entrar na sala, eu li aquela frase, né? Aqui entra o homem, o delito fica lá fora. Nesse momento, eu vi que eu tinha um nome. Nesse momento, eu vi que eu era um cidadão. Nesse momento, eu vi que eu podia olhar para as pessoas de cabeça erguida. Nesse momento, eu vi uma mão estendida para me ajudar. Uma mão de Deus.
Desde o momento que eu cheguei na PAC, eu procurei ter uma caminhada reta. Eu queria sim uma mudança de vida, e a PAC veio ao encontro desse anseio. E eu procurei tirar proveito. Né? Sempre tive uma boa caminhada, sempre participando dos cargos de confiança, do CSS, na PAC. E após 1 ano e 10 meses de cumprimento de pena, ganhei a minha tão sonhada liberdade no dia 19 de agosto de 2009. Né, em agosto agora se completam 14 anos em liberdade. Mas eu costumo dizer o mais importante, dando valor à liberdade. Saí 19 de agosto e no dia 1º de janeiro de 2010, eu entrei na PAC novamente, mas agora como um inspetor de segurança. E eu me lembro que eu entrando com o seu Toninho, né, o colega de plantão, e eu dizendo para ele da alegria de estar ali, como um funcionário, ou seja, eu sou um ex-preso e eu tenho um emprego, graças a Deus, indiferente do salário, um salário razoável, mas eu dizia, de poder ajudar, um local onde eu fui ajudado. Após 1 ano ali como plantonista, né, fui promovido a encarregado de segurança, né, então trabalhei na PAC de Santa Luzia, tive a rica oportunidade de trabalhar na PAC de Campo Belo, trabalhei na FEBAC, trabalhei na PAC de Santa Bárbara, e agora em dezembro completa 7 anos que eu estou na PAC de Pouso Alegre, fazendo tudo com muito amor, com muito carinho, com muita responsabilidade. Deus é bom o tempo todo, e mudança de vida é decisão, e assim como o Carlos decidiu, assim como eu decidi, assim como o Leandro decidiu mudar de vida, cabe a vocês, decidir. Vitória ou fracasso? O que vocês querem daqui para frente? Às vezes, eu sinto pena de vocês. Assim como eu já tive pena de mim. Dos orgulhosos, dos arrogantes, dos donos da verdade. Vejo vocês morrerem atrás das grades, enquanto a vida grita lá fora. Vocês podem querer não te amar, mas você não pode impedir que a sua esposa te ame. Você pode não querer te amar, mas você não pode impedir que seu filho te ame. Você pode querer não te amar, mas você não pode impedir que a sua mãe te ame. Você pode não te amar, mas você não pode impedir que os voluntários, que os funcionários da PAC te amem. Vocês podem não querer amar vocês, mas vocês não podem impedir que Deus ame vocês. Saia do fundo do poço. Porque eu vejo muita gente que está no fundo do poço, eu ao invés de pedir uma corda, pede uma picareta para afundar mais. A PAC é a corda, agarrem essa oportunidade. Sejam pessoas melhores a partir de hoje. Voltem para a vida. Você pode sim ter afastado de Deus, mas Deus não afastou de você. Agradeça a Deus por Ele estar te concedendo uma rica oportunidade de recomeçar. Quantos de vocês, pensem rápido aí, amigos, companheiros, né, que não tiveram a oportunidade que vocês estão tendo, que não estão mais aqui. Deus está concedendo para você essa oportunidade de recomeçar. Jesus te ama, e nós da PAC também. E para encerrar,
falei sobre a frase que estava escrita na parede de uma cela, na Nelson Hungria, no qual eu tatuei, porém eu tatuei ao inverso, porque no espelho eu enxergo como tem que ser, porque ela é para mim. Então, todo dia quando eu acordo, eu olho no espelho e eu vejo essa frase, que estava escrita assim: com ou sem razão, fique bem. Sempre há neste momento alguém sofrendo mais que você. Deus corrige aos que Ele ama. Agradeça por sua vida. Mantenha a fé sempre. Que Deus abençoe vocês.